Tudo bem, galera? Na aula de hoje eu vou fazer a correção da AP, aquela prova que vocês receberam para fazer em casa. Eu vou tentar aqui de uma maneira bem simples e direta explicar as questões e esclarecer algumas dúvidas. Por isso é importante que vocês assistam o vídeo e prestem bastante atenção nas explicações. E caso fique alguma dúvida sobre as questões, entre em contato que eu vou tentar esclarecer, beleza? Bom, vamos lá à questão 1, gente. O texto WhatsApp e a carência de informação. Esse texto ele é referente à questão 1. Eu não vou ficar aqui lendo o texto todinho para não ficar uma coisa muito extensa. Então a gente vai sempre direto para a questão e eu vou mostrando dentro do texto como vocês encontram a resposta, beleza? Então vamos aqui à questão 1. Os termos em destaque no texto revelam a mudança repentina do assunto sobre a utilização do WhatsApp, uma comparação entre a idade das pessoas que utilizam o aplicativo, a alternância do uso do aplicativo para diferentes finalidades, uma dúvida das pessoas que utilizam o WhatsApp diariamente. Se a gente for olhar aqui, ó, quais são os termos aqui? Ó, seja e o ou. Então vamos ler esse trecho aqui, ó. Seja para trocar mensagem com familiares, amigos no grupo de trabalho ou para resolver alguma questão pessoal com alguma empresa, embora poucos ainda utilizem o aplicativo para essa finalidade. Então aqui, ó, se eu estou falando esse seja e esse ou, ele está me falando o quê? De uma alternância. Então aqui, ó, do uso do aplicativo. Por quê? Ó, seja para trocar mensagem ou para resolver alguma questão pessoal com alguma empresa. Então você tem duas coisas diferentes, você tem alternância de uso do aplicativo. Por isso a resposta é a resposta C, a alternância do uso do aplicativo para diferentes finalidades, beleza? Para responder a questão 2, a gente vai ter o quê? O texto do Drácula de Bram Stoker. Então a questão 2 está aqui, ó. Havia uma marca de dúvida em... Havia de fato uma mulher desgrenhada, de braços estendidos no portão. Do alto, provavelmente da torre, veio a voz do conde num sussurro. Ouvi o ruído do quarto do conde, como de um choro, prontamente abafado. Fugi, horrorizado, e refugiei-me no meu quarto, onde me senti mais seguro. No caso aqui, a gente nem precisa voltar no texto, é só analisar aqui, ó. A gente tem aqui, ó, o provavelmente. Quando eu tenho provavelmente, é algo que pode acontecer, que pode ser que tenha acontecido, ou que pode acontecer se for no futuro. Então, esse provavelmente, ele dá o quê? Ele já dá a ideia de dúvida, ó. Do alto, provavelmente da torre, ou seja, pode ser que tenha sido da torre. Ele não sabe dizer ao certo o lugar da onde veio. Então, é da onde veio a voz do conde. Então, aqui ele tem o quê? Ele tem a dúvida da onde tinha a voz. Ele ouviu a voz, mas tinha dúvida. E aqui a gente tem essa tirinha para responder a questão 3. Aqui, ó. Na questão 3, ó. Angar ganhou 22 quilos por quê? Demorou muito para retornar à consulta, manteve seus hábitos alimentares normais, preparou diferentes refeições com a tripulação, comeu muitos doces, biscoitos, bolos e tortas. Na verdade, aqui, ó, o que é a resposta? Ó, é a D, porque aqui ele fala, ó, você ganhou 22 quilos desde a sua última visita. Alguma coisa mudou na sua vida recentemente? Então, aqui, se a gente analisar, nada mudou, mas o que mudou? Que eles pegaram o carregamento de doces, biscoitos, bolos e tortas. Ou seja, ele comeu muito bolos, biscoitos e tortas e por isso ele ganhou os 22 quilos. Então foi isso que aconteceu. Ele comeu muitos doces, biscoitos, bolos e tortas e acabou ganhando os 22 quilos. Foi exatamente o que mudou na rotina dele. Aqui, ó, leia o texto e responda a questão 4. Nesse caso aqui, ó, a gente vai ter um texto. Quando a gente fala em texto, a gente não tem que falar só o que está escrito. Aqui, no caso, a gente tem uma mescla de imagens com palavras. Então, a gente tem textos não verbais, que são as imagens, com textos verbais, que são as palavras. Então, aqui a gente tem um jogo de palavras com imagens. Então, aqui ó, na 4, ó, para persuadir as pessoas a combater o mosquito transmissor da dengue e do zika vírus, a campanha utiliza a cor do vaso das plantas como criador do mosquito transmitor, o jogo de palavras com significados diferentes daqueles que deveriam ter, a combinação entre imagem e texto de cabeça para baixo, o jogo de imagens de diferentes criadores do mosquito. Nesse caso aqui, a gente vai ter o quê? A gente vai ter o jogo de palavras e de imagem. Ó, a gente tem o vaso de cabeça para baixo aqui, a palavra é só virar também de cabeça para baixo. Então ele faz o quê? Ele faz esse jogo com a palavra e com a imagem para quê? Para conscientizar as pessoas de combater o mosquito.
Então, aqui, para a questão 5, a gente vai ter os dois textos, a Canção do Exílio, Gonçalves Dias, e o texto 2, que é uma tirinha da Turma da Mônica. Então, a pergunta é aqui, ó, a paródia no primeiro quadrinho do texto 2 provoca humor, dúvida, tristeza ou raiva? Se a gente olhar aqui, ó, ele fala, ó, minha terra tem Corinthians, onde canta o sabiá. Aqui ela, a paródia, ela faz o quê? Do quadrinho 1, ela provoca o quê? Um humor, porque ele está fazendo uma paródia, que ele está fazendo uma brincadeira, que aqui, ó, minha terra tem Palmeiras, então ele está fazendo a questão com o Palmeiras e o Corinthians, só que aqui eu estou falando de Palmeiras de árvore, não do time. Então ele dá esse tom de humor aqui, entende? Ok? Bom, gente, as questões 6, 7 e 8, elas são referentes ao texto. Como os videogames viciam seu cérebro. Então, a gente tem aqui na questão 6, ó. Em relação aos benefícios dos jogos eletrônicos, o autor utiliza o argumento de que o cérebro tem mais facilidade na tomada de decisões, o modo de funcionamento dos jogos eletrônicos é genial, as características da dependência estão nos jogos eletrônicos, a recompensa dos games é similar das máquinas caça-níqueis. Então, aqui, ó, quando a gente fala aqui, ó, em relação aos benefícios, a gente vai ter aqui, ó, um exemplo disso são alguns games de estratégia em que em que os jogadores são obrigados a tomar decisões de curto, médio e longo prazo. Tudo isso ao mesmo tempo. Isso estimula o cérebro a ter mais facilidade na tomada de decisões e na realização de múltiplas tarefas ao mesmo tempo. Então, aqui, ó, a resposta aqui no caso é A. O cérebro tem mais facilidade nas tomadas de decisões. Então, isso é o quê? É o benefício que os jogos eletrônicos podem trazer. Então, ele utiliza esse argumento para defender a ideia de que os jogos eletrônicos podem trazer algum benefício. Então, a questão 7. Identifica-se uma marca assertiva afirmativa em: o videogame é uma ótima ferramenta de aprendizado. Agora, um artigo publicado pela revista Neurology Now. Um exemplo disso são alguns games de estratégia. Claro que esse tipo de estímulo precisa de equilíbrio. Gente, ó, marca, quando eu falo aqui ó, em assertiva, afirmativa, eu estou falando de alguma coisa que eu declaro como certeza, como certo. Então, nesse caso aqui, ó, a marca assertiva, afirmativa aqui, ó, é o claro, no caso aqui, ó, claro que esse tipo de estímulo precisa de equilíbrio. Então, eu estou falando uma coisa que ela é certa, que é uma coisa que realmente acontece, é uma coisa que precisa acontecer. Então, eu dou aquilo como certo. Então, assertiva afirmativa é alguma coisa que eu dou como certo, como certeza, beleza? Questão 8. Segundo a neurologista Jodie Willis, a dopamina é um neurotransmissor estimulante ligado à dependência? Há presente nos jogos eletrônicos tudo o que caracteriza a dependência? O contato excessivo com jogos pode causar mudanças nos jovens? Há estímulos que precisam de equilíbrio para trazer benefícios. Então, se a gente olhar aqui no texto, ó, nessa parte aqui, ó, está falando, ó, de acordo com a neurologista Jodie Willis, e aqui, ó, tudo que caracteriza uma dependência está presente nos jogos eletrônicos. Então, aqui, ó, a resposta é o quê? É a resposta D8. Aqui, ó, resposta B. Há presente nos jogos eletrônicos tudo que caracteriza a dependência, que lá no texto ela afirma isso. Vamos lá, questão 9. Então, na questão 9 a gente tem o caso aqui, ó, de um texto verbal e não verbal. Então, é um conjunto de imagens e... imagens e... na questão 9 a gente tem aqui esse anúncio do governo. Você nunca será livre de se escolher usar drogas. E aí a questão 9 fala, ó, a palavra livre e escolher foram usadas para causar uma sensação de que a liberdade leva às drogas. Vida não é opção de escolha. Escolhas por droga não te deixam livre, opção de liberdade pode ser prejudicial. No caso aqui, quando a gente fala livre escolha, a gente acha que é sempre uma questão de liberdade. Só que se a gente for olhar pela imagem, você está vendo que quando você está as drogas, ela tá presa a palavra drogas. Então aqui, ó, escolhas por drogas não te deixará livre, ó, você nunca será livre se escolher usar drogas. Então essa imagem dela presa já dá essa impressão de que livre escolha seria questão de liberdade, mas aqui mostra que ela o quê? Que ela está presa às drogas. Aqui, ó. Na questão 10 e 11, a gente tem como referência o texto, né,
Para responder as questões 10 e 11, a gente tem como referência ao texto Vidas Secas de Graciliano Ramos. Ó. O trecho em destaque no texto pode ser considerado um discurso indireto livre que foi utilizado para a. Reforçar que o menino deveria ser abandonado à própria sorte. B. Mostrar assim a Vitória que Fabiano tem um coração muito duro. C. Descrever o caminho exposto pela mulher aos juazeiros invisíveis. D. Representar o que Fabiano pensou frente à situação do filho. Então, essa gente aqui, ó, é impossível abandonar o anjinho aos bichos do mato. Então, aqui está mostrando o quê? O que ele estava pensando, que é o anjinho aqui. O anjinho é o filho dele. Então, aqui mostra o que é, o que ele pensava o que ele pensava em relação à situação do filho dele, que se a gente for ver analisar o texto, o filho dele estava doente, não conseguia mais andar, então ele estava pensando o quê? Estava pensando na situação que o filho dele se encontrava. Então a resposta aqui é a D. Essa questão do discurso indireto livre, eu vou depois fazer uma videoaula explicando melhor o que é para vocês, porque fica muito denso para explicar aqui agora. Mas o que a gente tem que olhar, ó, que até mesmo sem saber o que é o discurso indireto livre, a gente consegue ver que ele está falando nesse trecho, ó, impossível abandonar o anjinho aos bichos do mato. A gente consegue ver que ele está falando o quê? Que ele está falando da situação do filho dele. Aqui na questão 11, a ideia de abandonar o filho naquele descampado, pensou nos urubus, nas ossadas, coçou a barba ruiva e suja e resoluto. A ação de pensar refere-se ao Fabiano, aos urubus, ao filho, à Vitória. No caso, a ideia de abandonar o filho, quem estava pensando em abandonar o filho aqui, ó? A ação, quem é que estava pensando em abandonar o filho? Era o Fabiano. Então a resposta aqui é a A, que ele que pensava em abandonar o filho. A ideia de abandonar o filho naquele descampado. Pensou nos urubus. Então aqui, ó, a ação pensar é ok. Quem está pensando aqui é o Fabiano, que ele está pensando nos urubus, nas ossadas. Então aqui a questão 11 é a A, Fabiano. Na questão 12 a gente tem aqui, ó, um trecho do Alto da Compadecida, de Ariano Suassuna. Então a questão 12 está falando, ó, para se safar do inferno, João Grilo argumenta com a Compadecida aqui. Compreende os pecados que tem e que ele merece para o inferno? É preciso pedir o céu para ficar com o purgatório ao negociar? Havia preparado uma história para a mulher do padeiro, desconfiava que o diabo pretende enganar os dois. Se a gente pegar aqui, ó, quando ele fala aqui, ó, não repare dizer isso, mas o que o diabo é muito negociante e com esse povo a gente pede mais para impressionar. A senhora pede o céu porque aí o acordo fica mais fácil a respeito do purgatório. Então aqui nesse trecho ele mostra que ela fala para ele pedir o céu, que é o mais alto, aí o diabo vai querer negociar e ele acaba ganhando o purgatório. Então aqui, ó, é preciso pedir o céu para ficar com o purgatório ao negociar. Resposta B. As questões 13 e 14 são referentes ao texto sobre o Rei Leão. Então, aqui, ó, há uma ideia de oposição no seguinte trecho do texto. A. Viajava para a savana africana, onde nasceu um futuro rei. B. A batalha pela Pedra do Rei envolve traição, tragédia. C. Mas nem todos no reino comemoraram a chegada. D. E descobrir como recuperar o que é dele por direito. Se a gente for olhar aqui, na verdade, é a única que dá uma ideia de oposição, a gente tem aqui, ó, mas nem todos no reino comemoravam a chegada, porque esse mais dá uma impressão do quê? Enquanto todo mundo comemorava, tinha alguém que não comemorava, uma parte das pessoas. E essa conjunção mais, ela sempre vai ser usada nessa questão de oposição. Porque se a gente for parar, ó, a batalha pela Pedra do Rei envolve traição e tragédia, que não tem nada que se oponha a uma ideia anterior. Aqui, ó, quando fala, mas nem todos no reino comemoravam a chegada, então dá a ideia o quê? Dá a ideia de uma mostra que tinha uma ideia anterior aonde todos comemoravam a chegada do rei, menos ele. E a 14. A finalidade dessa sinopse do filme é expor a difícil vida dos caçadores, sintetizar a história do pequeno leão, descrever os animais da savana africana, informar os leitores sobre o perigo da selva. Na verdade, aqui é a B, é sintetizar a história do pequeno leão. Toda vez que a gente fala de sinopse de filme, ela é isso. A sinopse ela é uma síntese, ou seja, ela é um resumo bem breve, curto e direto sobre o que trata a história. Então, no caso aqui é a B, ó, sintetizar a história do pequeno leão. As questões 15 e 16, elas são referentes ao texto Rio Tietê. Então, aqui, ó, na questão 15. O assunto principal do texto é um breve histórico do Rio Tietê, a poluição recebida pelos rios,
a produção de energia elétrica, o encontro de rios em São Paulo. Analisando o texto como um todo, ele vai dar uma referência ao quê? Ao rio Tietê, não na poluição, não na produção de energia, mas a história, onde o rio Tietê nasceu, quantos quilômetros ele tem, onde ele deságua. Então, aqui a resposta é a A, um breve histórico do rio Tietê. Na questão 16, a gente tem aqui, ó. No período, tais empreendimentos muito contribuíram para o amplo fornecimento de energia elétrica na capital. A expressão em destaque indica a qualidade da energia elétrica distribuída na cidade, o lugar onde tais empreendimentos se constituíram, a ação realizada pelos empreendimentos de energia, o corte de fornecimento de energia elétrica na cidade. Se a gente for olhar aqui, ó, ele fala aqui, ó, da hidrelétrica Edgar de Souza e da usina do Rasgão. Então, aqui, ó, tais empreendimentos. Então, aqui, ó, é a B, ó, o lugar onde tais empreendimentos se constituíram. Então, ele dá uma ênfase o quê? Aonde foram feitos, ó, onde foram feitas as usinas hidrelétricas. Então, a resposta é a B aqui, ó, o lugar onde tais empreendimentos se constituíram. Ó, tais empreendimentos, qual empreendimentos aqui, ó? A usina do Rasgão e a hidrelétrica Edgar de Souza. Então, onde elas foram construídas. Que é aqui, ó, o município de Santana de Parnaíba, também que ele fala aqui, ó, em Pirapora de Bom Jesus. Então, ele está dando uma ênfase ao quê? Aos lugares aonde foram construindo. A expressão ela destaca o quê? O lugar onde tais empreendimentos foram construídos. Então, é isso, gente. Esse foi a aula de hoje e eu espero que tenha ficado claro para vocês. Como eu já falei, caso o que não tiver ficado claro para vocês, entre em contato comigo se ficou alguma dúvida, que eu vou tentar esclarecer da melhor maneira possível. Então, vamos lá, até a próxima aula.